Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou guiar vocês através de uma autoaplicação das injeções intracavernosas, que é o tratamento para disfunção erétil baseado em injeções, em medicamentos injetáveis. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que faça isso agora mesmo, clique no botão, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos do canal e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Então vamos lá para o vídeo. Primeiro, uma breve introdução sobre esses medicamentos. Os medicamentos injetáveis para disfunção erétil estão entre os primeiros medicamentos, a primeira farmacoterapia eficaz para o tratamento da disfunção erétil. E isso vem desde a década de 1980 do século passado. O que eu queria dizer para vocês é que ainda existe muito preconceito a respeito desse tratamento. Quando você fala para um homem, na mesma frase, a palavra injeção em pênis, a maior parte dos homens entram em pânico, pois tem muito preconceito. Terapias injetáveis muitas vezes são associadas a procedimentos dolorosos, invasivos, e não é nada disso que acontece aqui nesse tratamento. Então eu vou, de uma vez por todas, falar para vocês e mostrar na prática como vocês devem fazer para quem está começando o tratamento. Mas antes também, uma pequena fala sobre as indicações. Então, para quem esse tratamento seria especialmente indicado? Eu diria que para homens que têm disfunção erétil mais grave, aqueles que não estão respondendo bem aos medicamentos orais, seja por questões físicas, orgânicas, mas até mesmo por questões psicológicas. Muitos homens que têm um excesso de adrenalina acabam não respondendo tão bem a tadalafila e a sildenafila. Logo, esses tratamentos podem servir como uma ponte para resgatar a confiança desses homens. Então, mesmo você que é jovem, não se preocupe, meu Deus, vou ter que fazer injeção no meu amigão. De forma alguma. Esse pode ser um tratamento ponte para reestabelecer a sua confiança e fazer com que você caia em campo sempre com a confiança e a certeza que vai dar certo. Além disso, esse é um tratamento que tem algumas complicações, e a principal complicação é o priapismo, que é uma ereção prolongada, que dura mais do que 4 horas. Nesse vídeo também eu vou explicar para vocês como que faz a reversão da ereção, como que você aplica o antídoto para bloquear uma ereção demasiadamente prolongada. Outras complicações estão relacionadas a erros de aplicação. Muitas vezes você pode aplicar o medicamento na região subcutânea do pênis, formando pequenos nódulos. Ou ainda, você pode fazer uma injeção profunda, gerar um pequeno machucado nas artérias do seu pênis, e isso pode gerar nódulos profundos, que são pequenos hematomas que eventualmente calcificam. Então, para você evitar que tenha esse tipo de alteração fibrótica no seu pênis, muito importante fazer acompanhamento médico regular. O que eu recomendo é para que quem esteja em terapia intracavernosa, que é o nome dessas injeções penianas, faça isso, uma consulta médica, um acompanhamento com o seu médico prescritor a cada 6 meses, para ele avaliar a anatomia do seu pênis, para avaliar se houve alguma degeneração, alguma formação de placas ou de nódulos que podem ser, muitas vezes, ou revertidos ou prevenidos complicações e aumento desses nódulos. Então, primeiramente, vamos falar sobre os medicamentos mais comumente utilizados, que são as terapias combinadas. Esse aqui, por exemplo, é um trimix, que tem uma combinação de papaverina com fentolamina e com alprostadil. Então, trimix porque tem 3 medicações. Como ele tem a medicação do alprostadil, então esse medicamento ele deve ser refrigerado. Converse com seu médico porque existem opções não refrigeradas, como os bimix apenas de papaverina e fentolamina, que pode ser mais prático para você levar ele, transportar ele nos diferentes locais. E também porque é um medicamento um pouco mais fraco. Então, obviamente, você tem que falar com o seu médico, né? Qual é a melhor opção para o seu caso. Alguns homens que têm disfunções mais graves, eles precisam do alprostadil na forma de trimix ou quadrimix. Outros, mesmo tendo uma disfunção um pouco mais grave, se dão muito bem com bimix e formulações sem o alprostadil. Existe também o Caverjet, eu até gravei recentemente um vídeo falando sobre o Caverjet, se você ainda não conferiu, depois você pode conferir lá, que é uma opção que você compra na farmácia, muitas vezes tem um problema de distribuição, tem uma dificuldade que você não pode titular muito bem a dose e acaba sendo mais caro, mais economicamente custoso. Então, hoje em dia eu dou preferência para esses medicamentos. Você encontra eles em farmácias de manipulação estéril,
existem algumas no Brasil, não são tantas assim, e geralmente precisa de receita. O seu médico tem que prescrever para que você consiga, pelo menos na primeira vez, adquirir esse produto. Depois, eventualmente, você pode renovar as receitas com maior facilidade. E aqui eu estou mostrando para vocês 2 frascos diferentes do Trimix. Um frasco em botijão, que é geralmente utilizado através de seringas, pois ele tem uma borrachinha aqui em cima que permite múltiplas aplicações. Já esse outro aqui é um recipiente diferente, que é o Carpuli, que vai acabar sendo introduzido aqui na nossa caneta de aplicações múltiplas, tá? Eu vou mostrar primeiro como que se faz com as seringas, depois eu vou mostrar como se faz com a caneta. Então é muito importante que vocês dominem e conheçam primeiro os recipientes, as seringas e os frascos. Depois é importante que vocês conheçam e dominem a anatomia do pênis e a técnica de aplicação. As seringas, gente, eu recomendo essas seringas chamadas seringas BD, que são seringas de aplicação de insulina. Elas têm diferentes tamanhos, com diferentes volumes e diferentes tamanhos de agulha. Eu geralmente recomendo você começar com as seringas menores e as agulhas menores também, até você obter uma maior prática. Depois você pode ir para as agulhas maiores, ou eventualmente para homens que têm excesso de pele, pode ser interessante começar já com as agulhas maiores. E vejam que aqui tem números inteiros, tá? Aqui vai de 1 a 50. O que seria esse 50? 50 na seringa de insulina equivale a 50 unidades. Cada unidade equivale a 0,01 ml. Então, uma seringa de 50 unidades equivale a 0,5 ml. Acredito que essa padronização em unidades é para facilitar a comunicação entre médico e paciente, para você não trabalhar com números quebrados. 0,35, 0,01. Então, alguns homens podem confundir 0,01 com 0,1, que é uma dose 10 vezes maior. Então, o uso dos números inteiros é da minha prática e eu também recomendo. Já as agulhas, elas podem ser de 5, primeiro de comprimento, tá? Podem ser de 5 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros, de 12 milímetros. Então, esse fabricante dessas seringas tem uma infinidade de combinações de volumetria da seringa com tamanhos de agulha. E a agulha também tem um comprimento e também tem a espessura. Então, geralmente, as de 0,3 milímetros de espessura são as mais finas. Então, o ideal é que você veja uma que você se sinta confortável, tanto na quantidade de volume que você vai aspirar, como também no tamanho da agulha. Então essa aqui, como eu falei para vocês, é uma de 50 unidades, essa aqui é uma de 100 unidades, né? Então se você vai usar às vezes 5, 6 unidades, é melhor você usar uma milimetrada menor, porque na seringa de 50, cada pontinho equivale a uma unidade. Já na de 100, cada pontinho equivale a 2 unidades. Então se você quiser usar, por exemplo, 54 unidades, então você vai aqui no 50, depois do 50 você passa 2 pauzinhos para baixo, vai ficar no 54, tá certo? Vou demonstrar agora, uma vez que você já domina tudo sobre as seringas, vou demonstrar agora como que você vai fazer a aspiração do frasco multi-aplicação. Então o ideal, na primeira vez que você adquire esse produto, ele vem com uma capinha que protege, né, a borracha multi-aplicação. Você vai tirar essa plaquinha na primeira vez, tudo bem. Nas vezes subsequentes, eu sugiro que você faça também uma higienização cada vez que você aplicar da borrachinha. Então você pode usar um algodão com álcool, ou você pode comprar esses mini suaves alcoólicos que você muitas vezes encontra em farmácias, em lojas que vendem produtos hospitalares para fazer múltiplas aplicações. Eu gosto muito desse suave. Então você pega o suave, vai fazer aqui, ó, para aproveitar o mesmo suave, às vezes ele vem dobrado. Você pode usar um lado para limpar o frasco e o outro lado para limpar seu pênis. Você pode rasgar no meio. Enfim, aqui como a gente está demonstrativo, eu vou gastar um pouquinho aqui dos meus produtos, tá? Então você vem aqui, você dá uma limpada. E aí, gente, quando você adquire essa seringa aqui, de 50 unidades, ela vem com um pouco de ar dentro, tá? Ela vem, às vezes, também com uma rosquinha que você pode retirar aqui para ficar travado, para não ficar empurrando o ar para dentro. Esse ar aqui, teoricamente, não traz maiores problemas, mas eu sugiro que você despreze o ar. Você vai pegar o frasco, virar de cabeça para baixo, você vai aplicar a agulha bem no centro, tá? Cuidado para não entortar a agulha nesse momento. E aí você vai aspirando lentamente. Não sei se
Dá um zoom aqui, edição, por favor, para que a gente consiga ver. Você consegue ver o fluido entrando. Às vezes entra um pouquinho de ar, não tem problema. Se entrar um pouco de ar, você pode, como tá tudo conectado aqui, não tem problema você devolver um pouco aqui para ajustar, entendeu? Então você devolve para o ar voltar e depois você aspira de novo. Eu vou aqui para fim de treinamento e deixar com 10 unidades, que é uma dose boa desse Trimix, muitas vezes para quem está começando. Daí você tira, na hora que você tira, o frasco ficou vedado e a sua seringa está pronta para aplicação. Você pode eventualmente reencapar. Uma dica que eu dou é você deixar deitada, tá? Se você deixar ela deitada, na posição de repouso, a agulha não fica encostando em nenhum ambiente, então não vai contaminar a sua agulha enquanto você tira a sua roupa, você vai se preparando. Em relação à nossa caneta multi-aplicação, você encontra em qualquer farmácia, ela serve para aplicação de alguns medicamentos, subcutâneo em várias partes do nosso corpo. Então ela vem, você vai destravar essa parte de plástico, vai adaptar o carpule, tá? Você vai adaptar o carpule, e aí depois você vai conectar de novo a caneta. Essa caneta, veja, ela tem aqui uma numeração que vai dizer exatamente o número de unidades que você vai aplicar. Para ficar similar ao outro, eu já vou deixar aqui com 10 unidades. E aí, uma vez que você faz aqui, que você arma, está pronta para injeção. Então, você vai disparar avançando aqui essa questão aqui. Então, muitas vezes, na primeira, não sai o fluido de forma adequada. Então, veja que ao disparar depois, ela vai ficar verde, dizendo que você colocou, digamos, que foi injetado o volume desejado. Só que nas primeiras vezes, enquanto a mola vai empurrando o carpule, pode haver digamos, uma aplicação não eficaz, não é entregado o volume necessário. Então, na segunda, eu vou armar mais 10. Vou armar um pouco mais para vocês verem apenas. Que 20 unidades para vocês verem, tá? E eu vou aqui aplicar, aqui tá pretinho. Então, pronto. Aqui ele faz a aplicação das 20 unidades e vai ficar verde, tá? Então, acho que vocês conseguiram ver aqui. E aí, o bom dessa caneta é que você não precisa ficar toda vez aspirando, puxando e aplicando. Então, aqui a única coisa que você vai mudar é a agulha. Então, a agulha é para uso único. Você terminou, você vai desconectar aqui, tá? E vai guardar dessa forma. Se for o Trimix que tem alprostadil, tem que ficar na geladeira. Se for um Trimix ou um Bimix, um Trimix sem alprostadil ou um Bimix também sem alprostadil, você pode guardar em qualquer recipiente, qualquer local com a temperatura ambiente. E aqui ainda pode ser um pouco mais discreto, porque vem essa caixinha, né? Então você vai, às vezes, vai pro motel, você coloca aqui no bolso, em algum canto. Se perguntarem, você pode dizer que é seu medicamento para diabetes, enfim, se você por algum motivo não quiser contar para ninguém. Mas tem essas vantagens aqui, tá? E como eu falei, isso aqui depois vai ser desprezado. Cada seringa, cada agulha é para uso único, meus amigos. Uma vez que vocês usaram, a agulha deve ser desprezado. Idealmente, isso deve ser desprezado em frascos de pérfuro cortante. Então, quem é diabético pode muitas vezes, sabe que tem um local, um jeito certo de você desprezar. Então, nos postos de saúde existem alguns recipientes para você guardar suas agulhas e depois desprezar de forma correta. Muitas vezes, se você não tiver acesso a esse tipo de recipiente na sua cidade, no seu serviço de saúde, você pode colocar tudo dentro de uma garrafa PET de 2 litros, para que você depois não vá deixar os profissionais de limpeza se furarem com contaminação dos seus medicamentos, tá? Só para deixar bem claro. E aí agora nós vamos mostrar como que a gente faz a aplicação diretamente no pênis. Eu vou só dar uma tirada aqui, tá? Para facilitar para a gente. Aqui, gente, vou mostrar primeiro aqui, né? Então, um modelo de pênis. Então, esse pênis aqui, ele é circuncisado, o que facilita a aplicação, mas é muito importante que você tenha uma boa pega, né? Você tem que deixar o pênis bem estabilizado e bem alinhado. Antes disso, também é bom que você conheça a anatomia interna do seu pênis. Então, agora aqui, eu vou pedir para a edição colocar uma imagem, que é inclusive uma imagem que está publicada no meu livro de Dopler peniano e de injeção intracavernosa, para vocês poderem entender o local certo de aplicação. Então, eu costumo dizer que se você pode olhar o pênis nesse corte assim, frontal, ele, por ser uma estrutura circular, ele pode ser comparado a um relógio. Então,
nos ponteiros do relógio, às 12 horas, você deve evitar aplicações às 12 horas, porque é um local onde tem veias profundas que podem gerar hematomas. Às 6 horas, tem a uretra, o canal da urina. Também é um local onde, apesar de haver um tecido erétil, não é aí o local das aplicações. Então você vai aplicar nos corpos cavernosos. De acordo com a imagem que vocês viram, o ideal é que você tente aplicar no relógio. Para quem é destro, vai aplicar aqui entre 9 horas e 11 horas na lateral superior. E quem é canhoto vai aplicar com essa mão entre ali 1 e 3 horas. Muitas pessoas são treinadas em fazer aplicações laterais. Eu sugiro você vir um pouco superior, porque se você entrar muito lateral, o pênis quando está flácido, as camadas, diferente do que está aqui na imagem que eu mostrei para vocês, ficam mais achatadas. Então se você vier na lateral, em vez de entrar aqui você acha que está na lateral aqui às 9 horas, mas você pode estar ali às 7h30, então você pode acabar fazendo uma aplicação tangencial aos corpos cavernosos, pode eventualmente aplicar na uretra ou no espaço do interstício do pênis e não vai ter o efeito adequado. Então, homens que estão aplicando assim muitas vezes, pode estar errado. Eu falo, cara, em vez de você colocar na lateral, direcione a sua mão levemente para superior, quase com um ângulo de 45 graus em relação à linha média, assim. Só que ao entrar, muitas pessoas confundem, né? Então a maior parte das orientações falam que você tem que aplicar a 90 graus. Então você acha que 90 graus é isso aqui. Mas 90 graus, gente, é em relação à superfície do pênis. 90 graus na parte superior é assim, na parte lateral é assim. Para você não entrar oblíquo, não entrar tangenciando, você tem que entrar firme. Mas 45 graus em relação a esse ângulo aqui. Na frente de vocês vão entrar assim, superior, mais 90 graus em relação à superfície. Então vou demonstrar como faz a aplicação, vou até me levantar. Então, ó, a mão esquerda, ou a mão não dominante, a mão da pega, deve estabilizar muito bem o pênis. Se você é não circuncisado, o ideal é que você desencape aqui a cabeça dele, puxe aqui por baixo do sulco, que é um local que você pode estender bem, e você estique. Na hora que você estica, a pele vai ficar mais fina, vai ficar mais fácil da agulha entrar e atingir os planos profundos. Eventualmente, se sua pele é muito redundante, você não consegue fazer isso, ou quando você faz isso, ela fica mais dobrada, mais camadas de pele, eu sugiro que você, então, coloque o dedo por baixo do sulco, esticando assim, para que ela fique reta. E aí, como eu lembrei para vocês, né, aqui é como se fosse meu pênis, eu vou aplicar aqui por cima. Ah, doutor, posso aplicar pelo lado? Pode também. Na verdade, gente, o importante é que você se certifique que o medicamento está dentro do espaço intracavernoso. Então, ó, eu acho que assim é mais fácil você tangenciar. Eu ensino meus pacientes a aplicarem por cima. Ou segurando assim com esses dois dedos, ou assim. Alguns homens que têm um pênis embutido ou têm uma dificuldade em expor o local de aplicação, pode pedir para a parceira ajudar, não tem nenhum problema. Pode até pedir para outra pessoa aplicar, mas o que eu sugiro é que você domine, que você aprenda a fazer a aplicação. Então vamos lá só para demonstrar. Então eu vou entrar aqui, ó, por cima. Não faz diferença se é mais próximo de você ou mais longe de você. A maior parte das aplicações que eu vejo que muitas pessoas inclusive erram é fazer aplicações muito próximas do corpo. Nessa região aqui, às vezes a pele é mais grossa e mais profunda, mais distante. Então, às vezes você pode aplicar muito superficial. Eu recomendo, nas primeiras vezes, você fazer uma aplicação na distância média. Se você pegar o sulco, a sua pele aqui, você vai no terço médio, não tem menor problema. Evita às 12 horas, vai entrar a 45 graus, como eu falei para vocês, ó. E você vai, ó, entra com a agulha inteira. Há um detalhe, tá? Muitas pessoas entram com o dedo já engatado aqui no êmbolo. E isso é ruim, porque muitas pessoas vão se emocionando. À medida que a agulha vai entrando, eles já vão apertando. E isso pode fazer com que você injete em partes superficiais. Então você tem que entrar. Se você fizer uma técnica correta, não vai doer. Geralmente a dor está relacionada a você estar injetando o medicamento nas camadas superficiais. Tá? Então você vai aplicar na hora que você sentiu que entrou. Depois ou você vem aqui ou você ajusta o dedo e você vai aplicar tudo. Tá? Depois que você aplicar, você tira e vai fazer uma compressão por cerca de 10 segundos, porque muitas vezes há um certo refluxo do medicamento. E a papaverina, por exemplo, ela tem uma acidez um pouco maior. Essa acidez, quando está em camadas superficiais do pênis, pode favorecer
desenvolvimento de fibrose ou aqueles nódulos que eu falei para vocês, tá? Então, importante segurar 10 segundos e depois você terminou. Um detalhe muito importante é que nessa aplicação, vou aplicar aqui de forma mais simples, na hora que você vai apertar o medicamento, empurrar o êmbolo, ele tem que ter zero resistência. Tem que ir leve que nem quiabo. Você tá injetando e ele tá indo fácil. Se tiver duro ou se tiver doendo, isso acontece porque ou você atingiu camadas superficiais, como eu falei, ou os pilares. Meus amigos, a parte interna do pênis, ela é repleta de prolongamentos da túnica albuginea que ajuda a dar sustentação do pênis. É por isso que lá funciona como uma arquitetura de pilares internos. Se você tiver, por azar, em cima do pilar, na hora que você vai aplicar, fica duro. Não force, você tira e aplica em outro local. Se você, por um acaso, também chegar numa região que tem um espessamento, uma placa de doença de Peyronie, e for aplicar na placa, ela é muito dura, geralmente vai doer e não vai com resistência. Vai com resistência, né? Não vai sem resistência como deveria ser. Então, nesse caso também, você tira e aplica em outros locais. Muitas pessoas falam, doutor, mas eu tenho medo, a agulha dói. Não dói, tá? Então, a experiência que eu tenho de milhares de pacientes aplicados, o que eu digo para vocês é que se você fizer com a técnica correta, essa agulha ela é muito fina, praticamente, né, indolor, uma leve beliscadinho. Eventualmente pode pegar ali um nervinho, pode dar uma beliscada um pouco maior, mas é questão de menos de um segundo a dor ou desconforto. O desconforto maior é se você estiver no canto errado. Então veja, se você já é um aplicador, está com dificuldade, está tendo dor, certifique-se, volte no seu médico e retreine a técnica, porque você certamente está fazendo a aplicação no local errado. Só demonstrar uma vez também aqui com a caneta para vocês verem, né? Então a gente vai tirar aqui a caneta, né? A gente vai colocar aqui novamente a agulha de aplicação, tá? Certificando que ela está bem fixa, ok? Você vai ajustar aqui o volume, coloquei 10, e o mesmo cuidado deve ser tido, né? Então você vai segurar o pênis, esticar, você vai entrar na mesma angulação, do mesmo jeito, você vai entrar firme, entra, né? Entra bem com a agulha, e aí depois você vai disparar. Uma vez que você dispara e tudo foi, vem a ficar verdinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então aqui ficou verdinho porque eu apliquei tudo, né? Uma pergunta comum é, doutor, eu tenho que entrar com a agulha toda? Aí eu vou dizer, depende, né? Você tem que certificar que o medicamento está dentro do espaço intracavernoso. Se você tiver com a agulha bem pequena, o que eu digo é, você tem que entrar com a agulha toda, inclusive você tem que fazer uma certa força para garantir que ela esteja até o talo, para garantir que você esteja aplicando no local correto. Então, homens que estão com a agulha muito pequena, e muitas vezes tem muita pele ou pênis bem calibroso, na hora que eles aplicam, eles podem muitas vezes estar aplicando de forma superficial e não está funcionando. Quando eu vejo essa situação, eu sugiro que ele pegue uma seringa com agulha um pouco maior e aí ele vai poder aplicar com mais facilidade nessa região. Então vejam, meus amigos, esses medicamentos têm uma eficácia acima de 90%. E na grande maioria das vezes, a ausência de eficácia está relacionada a uma técnica incorreta de aplicação. Então nesse caso, se você não está funcionando, antes de você achar que é o remédio que não funciona, que o seu caso que é grave, reveja esse vídeo várias vezes, porque certamente está na técnica. A grande maioria dos pacientes que vêm, quando eu corrijo a técnica, eles até têm certeza que é o medicamento e eu demonstro por A mais B, até mesmo em pacientes experientes, que é um problema de técnica. Para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do antídoto, tá? Esse antídoto aqui é a etilefrina. A técnica de aplicação é a mesma, só que aqui esse frasco é apenas para uma aplicação. Aqui vocês têm uma ampola de etilefrina, 10 mg por ml, e aqui a gente tem 1 ml. Então você tem que ver, ó, geralmente essas ampolas, elas vêm com uma marquinha aqui, do local que é para você fazer a quebra, para você colocar a pressão para quebrar. Eu vou colocar minha mão aqui em cima e vou quebrar. Geralmente ela quebra sem estilhaçar, sem espatifar o vidro, tá? E aí você vai pegar uma seringa de 1 ml, tá? Vai ver realmente, de 1 ml que eu digo que são 100 unidades, vai ver com o seu médico qual é a dose que você precisa fazer. E aí você vai pegar, virar de cabeça para baixo. Veja que a tensão superficial, quando você vira de cabeça para baixo, impede que o fluido vá vazar. E aí você entra com a agulhinha, vai aspirar o conteúdo, né? Geralmente eu sugiro 5 mg, que é meia ampola, ou 100 mg. Você tem que ver com o seu médico qual é a aplicação correta. Então aqui tem 50 unidades, ou seja, meio ml.
ou seja, nessa ampola aqui 5 miligramas, e aí mesma coisa, tá? Você vai esticar o pênis, manter ele firme, geralmente aqui ele já vai estar duro, é bem mais fácil de você fazer a aplicação, entra no mesmo ângulo, entra todo, muitas vezes por ter uma pressão um pouco mais alta, você vai ver um pouco de refluxo de sangue, né? Inclusive, muitas pessoas acham que isso aqui é que nem veia, né? Para você garantir que está no espaço intracavernoso, você tem que aspirar um pouquinho para ver se vem sangue. Eu afirmo para vocês, isso não é necessário, porque isso é um leito vascular profundo, são sinusoides. Quando ele está flácido, só aplique no local certo e injete. Aqui, às vezes, reflui o sangue, é mais um sinal que você está no canto certo. Na aplicação, da mesma forma, tem que ir sem resistência, como aqui está indo, tá? Facilmente. E aqui, ao tirar, você tem que ter um cuidado ainda maior de compressão. Porque quando o pênis está mole, a pressão dentro do pênis ela é baixa. Então, a gente faz a compressão para evitar o refluxo de medicamento. Já quando ele está duro, a pressão intracavernosa ela é alta. Então, na hora que você entra com a agulha, na hora que você tira, se você não comprimir, não só o medicamento vai refluir, mas como vai refluir sangue. Então, isso é uma das principais causas de hematoma. Você fazer uma injeção com ele já meio duro, sem comprimir direito, ele vai acabar aumentando a chance de ficar um roxo ali. Só que esse roxo, ele é benigno, ele vai desaparecer dentro de algumas semanas, sem maiores repercussões na saúde do seu amigão. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Esse vídeo aqui é um guia para você, né, ver e rever antes de aplicar as primeiras vezes, ou quando você achar que eventualmente não está funcionando, então você tem que rever a técnica várias vezes para garantir que você adquira a maestria. Então é claro que esse medicamento, quando bem indicado, ele é super eficaz. No entanto, o melhor mesmo é você não ter que precisar desse tipo de tratamento. E para isso, gente, eu queria convidar vocês a conhecer mais sobre o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é a minha metodologia online para ajudar homem, para ajudar você a recuperar sua potência, a melhorar o seu controle de duração na hora H, para durar mais, para gozar na hora que você quiser, e também para ficar com mais desejo, satisfazendo muito mais a sua mulher. Então, se você quer ter informações sobre a próxima turma do meu desafio, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário e fique por dentro de todas as informações. Meu grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.